Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio do podcast Opinião Segura, uma iniciativa do canal Última Rácio. Estamos aqui num episódio super mega especial, aqui no Fórum de Segurança Pública pelo Brasil, um evento de grande porte que reúne diversas autoridades especialistas do setor aqui no CICB Brasília, Distrito Federal. Estamos literalmente com um estúdio aqui, um aquário que foi montado em que a gente tem a oportunidade de entrevistar palestrantes, convidados especiais e também autoridades. E nas redes sociais, né, a gente sempre tem acompanhado o trabalho de inúmeros profissionais e alguns se destacam. E é o caso da nossa convidada, a gente que trafega e navega nas redes sociais, a gente vai identificando alguns conteúdos bem interessantes, de qualidade, e nos chamou a atenção o trabalho que a Analice vem desenvolvendo, e eu nem a conhecia pessoalmente. Aqui a feira é interessante por conta disso, a gente não faz nenhuma agenda prévia, a gente deixa para convidar os entrevistados aqui na feira, e eu não poderia jamais perder a oportunidade de convidar a Analice. Ela está aqui conosco. Seja muito bem-vinda, Analice. Obrigada, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra te conhecer pessoalmente, né? A gente estava ali seguindo um ao outro nas redes sociais, mas não tivemos ainda a oportunidade de nos conhecermos pessoalmente. Então, muito obrigada pelo convite. Não, e é interessante porque chama atenção, primeiro porque a gente sabe que tem muita gente nas redes sociais, né? Sim. Sobretudo quando se fala em segurança pública, polícia, Sim. o público de CAC, né? Os apaixonados por armas, que é esse, né? A gente está hoje com 210 mil seguidores e esse é o nosso público. E aí, obviamente, né, as indicações, então aparece uma indicação ali e a gente vai, pô, que interessante esse conteúdo, né? E eu vejo que você está presente nas principais feiras, né, os principais eventos sobre segurança pública, você é uma presença marcante e não só. E eu até brincava, falei, poxa, rapaz, essa menina ela vive no mundo viajando, os principais eventos de segurança pública e também do público, né, de interesse, né, armamentista. Sim. Você está presente. Eu gostaria de conhecer um pouco mais, assim como os nossos colegas que estão nos acompanhando nas redes sociais. Tá, então vamos lá. Meu nome é Analice Meirelles, eu sou instrutora de armamento e tiro e também instrutora de APH. Sou atleta do tiro, né? A gente participa de competições aí de fuzil de precisão a 300 metros. Estou entrando agora também para o IPSC, vai ser uma nova aventura aí, um novo desafio, né? E também o meu intuito, um dos intuitos principais quando eu entrei para a instrução, que lá atrás, quando eu entrei, eram tão poucas ou quer dizer, quase não tinha ainda a figura feminina dentro do tiro. Porque, infelizmente, muitas pessoas criaram esse preconceito de que é machista, e a gente tem muita presença masculina ainda dentro do mundo, né, armamentista, seja ele militar, civil, e enfim. Então, essa necessidade, ao presenciar essa necessidade mesmo, né, de ver esse público, que eu consegui me inserir buscando por mais conhecimento para trazer e mostrar para que as mulheres possam, né, ter a possibilidade de ter arma, de portar arma, de se defender, não só com armamento, mas também com a defesa pessoal, né, que eu sou atleta também de jiu-jitsu. Então, isso é muito importante, mostrar às mulheres que elas também são possíveis ali de ter, e graças a Deus tem sido muito positivo, né, a nossa presença, como mesmo você falou, dentro dos eventos. A gente está indo aí em vários eventos, buscando conhecimento, e é um network como esse aqui, né? A gente conhece pessoas, se atualiza do momento, e é uma grande satisfação estar aí inserida dentro desse mundo. Não, e a gente percebe aqui na feira, né? Você é rodeado de pessoas ali, tem muitos amigos, tem um bom network no Graças setor, a Deus. né? Interessante. Isso que você falou é muito importante, né? A questão, nós tivemos algumas entrevistas em que a gente já teve a oportunidade de conversar sobre essa questão que envolve o direito do cidadão utilizar uma arma ou para se proteger, para proteger a sua propriedade, mesmo para a prática de uma atividade desportiva, né? Que eu já pratiquei há muito tempo atrás, né? Já fui competidor de tiro de precisão, mas era com a carabina, não era com fuzil, era com a carabina de 38 nos jogos acadêmicos, né? E eu tenho uma predileção, gosto muito do tiro de precisão. Mas a gente tem a questão da educação, a questão de uma mudança cultural. Nós temos, por outro lado, algumas narrativas ou falsas narrativas. Temos um discurso ideológico que infelizmente contamina a sociedade
e promove um receio, um medo, um distanciamento daquilo que é um objeto, né, que pode ser utilizado para a prática esportiva e mesmo para proteção. Né? E nós percebemos no Brasil uma crescente de valorização, a gente via muitas famílias irem treinar, muitas pessoas adquirindo suas armas, praticando o esporte, mas infelizmente nós estamos ainda passando, agora as coisas já começam a se assentar, mas assim, e quando a gente vai de fato tentar perceber o que está por detrás, são falsas narrativas, muitas alimentadas por um discurso ideológico enviesado, né? Então, uma personagem como você, mulher, né, em que tem a prática desportiva, mas também exerce o papel de uma representatividade também do setor, né? Você é embaixadora de algumas armas, né, do setor, inclusive com presença marcante nos eventos. Então, isso é muito importante, porque desmistifica um pouco a questão das armas. Exatamente. Né? E é o que a gente precisa mostrar, né? Que a mulher ela pode sim ela pode sim treinar. Né, como você falou, e o clube de tiro é uma grande oportunidade para que toda a família vá, né? É um ambiente agradável, completamente familiar, de confraternização, assim como os clubes de tiros, assim como as feiras, né? Os eventos também. A gente está às vésperas aí da Shot Fair, que aqui no Brasil é a maior feira de armas, que é uma grande oportunidade de você conhecer os lançamentos, conhecer os produtos que está inserido tanto no mundo militar, civil ou público entusiasta do tiro, né? Como também fazer networking. Então, são grandes eventos que ficam também, como você falou, nessa mística, que seja restrito apenas a policiais, talvez, não, mas é um público aberto, onde todos, né, podem estar inseridos, e a gente também deixa o convite para que vá conhecer sem julgamento, sem preconceito, e venha visitar. Aí sim você tira a sua conclusão, mas eu tenho certeza que quem for visitar pela primeira vez não vai querer deixar de ir jamais. Não, isso que você falou é de fato. Quando a gente acompanha nas redes sociais, né, em alguns canais, né, como é um evento, e quando eu participava, um evento em que você vê criança, obviamente com todo cuidado e sim, cautela de proteção, mas a família praticando, realizando uma prática desportiva, e mesmo, né, a pessoa que gosta de colecionar armas, né, porque é algo muito, né, e eu vejo que tem uma boa audiência, embora o algoritmo ele é muito injusto, né, sobretudo conosco que nós que desenvolvemos um trabalho nas redes sociais, quando aparece uma arma, mesmo às vezes até uma propaganda institucional do policial realizando o patrulhamento, eu ponho o vídeo ali e a meta vem, entende aquilo como uma apologia, entendeu? Exatamente. Então, ainda está toda uma questão, inclusive os algoritmos, né, precisam ser trabalhados, e eu tenho sido sancionado muito no Instagram por conta disso, né? Toda vez, poxa, eu gosto de arma, eu acho muito belo, né, o objeto, e quando a gente posta ali, a gente já percebe que o algoritmo ali já nos cancela, e eu acho que você sofre com isso também, né? Exatamente, a gente tem passado por esses momentos ruins, né? Não só também desse lado, desse viés, da gente postar, por exemplo, alguma coisa, um treinamento, uma dica, e a gente ainda ser vetado, como também, infelizmente, nós hoje somos, como se diz, comparados à política. Né, você empunhar uma arma, você postar uma bandeira do Brasil porque você é patriota, porque numa caixinha. Exatamente, porque você ama o seu país, você não pode usar uma camiseta do Brasil hoje porque você é comparado com A ou com B. Não, e não é porque nós somos patriotas, porque nós somos armamentistas, porque nós gostamos do mundo do tiro e a gente acredita naquilo que a gente vive. Então precisamos também deixar e mostrar que isso não tem que existir. A gente não pode fazer uma associação de um mundo policial, um mundo armamentista, um CAC, um esportista, enfim, com o segmento político. Né? Então, a gente precisa também quebrar esse tabu, né? Tirar essa mística mesmo de que armas não está atrelado à política. Né? E, infelizmente, também a gente passa por esse viés aí. E uma outra questão, Annalise, que eu gostaria de falar com você, até porque a gente tem um público de policiais, né? Sim. E, obviamente, vieram algumas legislações, algumas portarias em que ainda ficou... Agora já está um pouco mais assente, mas algumas
nebulosidades que até o policial na rua, o policial militar ali fazendo uma abordagem, né? E a gente percebe, eu percebia isso nas minhas redes sociais, muitos colegas CACs que nos seguem, com críticas, né? Ah, poxa, eu estava ali com transporte, estava dentro da legalidade, o policial me parou, me levou para a delegacia. Então, e aí isso passa pela educação e, obviamente, pela aceitação também do colega profissional da segurança pública em relação aos CACs, né? Um trabalho que a gente tem desenvolvido. Sim. E também uma outra coisa assim que eu percebo, e aí eu não sei se você vai concordar comigo, mas já a partir das minhas experiências em algumas feiras, né, a gente percebe ainda que eu entendo que às vezes até mais do que a segurança pública ou policial, e aí a gente fala CAC, né, de uma maneira geral, há um preconceito, sobretudo ainda dos organizadores de algumas feiras, né? Há exceções e o COP, né, o Sansone, inclusive, está aqui na feira, é um grande irmão da segurança pública. O COP tem crescido e vamos ter uma versão em outubro e a gente vai estar presente, como tivemos na COP anterior, com o nosso podcast, porque apostou na segurança pública e também na segurança privada. Sim. E o mercado ele precisa de receber melhor. Então, as feiras, algumas limitam, né, o pessoal profissional de segurança pública, ficam com foco mais ali na defesa. Sim. E esquecem que o mercado consumidor, seja público ou privado, de tudo que se vincula a essa questão muito promissor, e até sob o ponto de vista comercial, essas grandes feiras, né, ainda não acordaram para a pujança que é a segurança pública privada e que é o universo do CAC, né? E aí eu não sei, pelo menos é a perspectiva que eu tenho. Qual é a sua visão a respeito dessa aceitação ainda das grandes feiras, dos grandes eventos que envolvem segurança pública e privada com os colegas CACs e todas essas pessoas que modulam ao redor desse tema? Então, é um tema muito bom a ser abordado, porque os CACs, eles é que fomentam o mundo do tiro, né? Então, assim, o mundo do tiro é um mercado forte. É um mercado forte, o PIB, exatamente. Muito emprego. Exatamente. Além de ser emprego, a gente também, as pessoas associam o mundo do CAC somente com arma, mas tem o vestuário, claro, tem o acessório. Esse vestuário aí a gente vai falar disso, exatamente, porque é importante. Exatamente. Então, assim, esse vestuário não contabiliza aos olhos, mas a gente está fomentando o PIB. Até a indústria, né? A costureira, o tecido. Funcionários. Então, a gente gera renda, né? A gente gera emprego, a gente faz com que os valores, o dinheiro, ele circule ali dentro do seu município, do seu estado e dentro do Brasil. Então, precisa sim ter uma maior aceitação e uma inclusão, inclusive, né? Porque se não fossem eles, o nosso segmento não teria força, né? E me incluo dentro, porque eu também sou CAC. Então, o Brasil, o nosso segmento não teria e não seria a potência que é, e ainda digo mais, precisamos crescer porque nós nem começamos. E, Anelice, assim, eu tenho me envolvido muito mais, né, nesse último ano com as feiras, analisado o mercado nacional e também o mercado internacional, né? Tivemos agora recentemente na Alemanha, inclusive eu não consegui ir, né? A Infostak. E aí eu começando a acompanhar alguns Instagrams, né? Alguns vídeos e repostando, fazendo alguns collabs com alguns colegas que a gente vai conhecendo pelo mundo, né? Uhum. Tenho feito grandes amizades com operadores do mundo inteiro. E o que eu percebo, e você falou aí da questão da moda, da vestimenta, e alguns colegas, assim, até com poucos seguidores, mas assim, já fazendo uma parceria interessante com as empresas, relógios, inclusive de marcas famosas e muito boas, né? Uma boa relojoaria voltada a esse público, sim, que, como você falou, não é só o público policial, é o público, tem uma quantidade muito grande de pessoas, né? Inclusive com um poder aquisitivo muito bom, que começa a gostar desse estilo, né? Uhum. Meio que policial, atirador, com uma boa calça, uma boa camisa, né? Sim. O público masculino e feminino, eu tenho acompanhado muitas colegas, né, que sempre têm feito postagem interessante, né, sobre isso. É a questão de um bom relógio, que ao mesmo tempo suporte a caminhada um pouco mais rústica, né, mas com estilo, sim, óculos.
Coisa que ainda no Brasil a gente já vê grandes empresas, né, inclusive internacionais, que têm começado a ter um olhar mais de atenção ao Brasil, porque o mercado tem crescido muito, né? Muito. E ainda vai crescer muito mais, né? A tendência é essa, crescer muito mais. E hoje, por falar em investimento, e não só, né, empresas, graças a Deus, hoje eu represento grandes empresas, Inclusive, tem né? muita vontade para falar das empresas que você é embaixador. Fique Ah, muita muito vontade, espaço obrigada. aberto. Então, hoje, a gente, graças a Deus, aí, pela credibilidade que a gente vai conquistando, pelo respeito, né, que a gente vai tendo aí dentro do segmento, hoje eu tenho a honra de representar, né, algumas empresas e que tem ali o seu posicionamento, o seu valor, a sua relevância, tanto no mundo civil quanto no mundo policial, né? Que eu faço questão de citá-las, a 511, né, que é uma marca renomadíssima tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, né, que grandes forças especiais utilizam, né, e nós do mundo civil também utilizamos, a Desmondus, né, que é a empresa de torniquetes, que eu falo que não só para quem porta arma de fogo, né, teria que ter um torniquete, mas todo mundo que tem sangue. Porque muitas vezes as pessoas atrelam ali o torniquete como só a arma, mas não. Há um acidente de trânsito, uma trilha, um acidente de moto, tudo que possa ter uma hemorragia em membros, o torniquete ele pode salvar vidas, né? E junto dessa caminhada também trabalho com o Recarga Club. Hoje eu sou coordenadora do Recarga Club, que é a maior empresa de importações de máquinas de recarga no Brasil, Vai né? estar na LAAD, né? Eu acho que eu vi um Isso, a post, gente se eu vai não me estar engano. também na Shot Fair. Acabamos de chegar do Shot Show, né? Onde nós conseguimos ali fazer reuniões muito produtivas e logo mais a gente tem novidades aí também para quem faz recarga de munições. Então, estou ombreando aí também junto com o Recarga Club, junto como influencer e também nos bastidores ali atuando como coordenadora dentro da empresa. Trabalho também com a Rhino, que são os meus coldres, que super indico pela Aqui de qualidade Brasília, daqui de né? Brasília, inclusive. Patola Cases também, que são os meus cases de viagem, em que eu guardo as minhas armas. Então, graças a Deus, eu tenho aí um seleto, né, uma participação dentro dessas empresas, que são empresas de renome, empresas de qualidade. Conheço os bastidores, conheço os proprietários. Então, super indico e é uma honra maravilhosa participar aí junto dessas E empresas. olha, Annalise, como é que é interessante, e as empresas precisam acordar para isso, né? Como é que eu cheguei até você? Justamente pelo Instagram, Uhum. pelas suas postagens, e obviamente você leva a marca, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar a Fabiana Trentin, Sim, né, que é embaixadora embaixadora da da Glock, Glock. lá no COP, Aham. e foi de uma postagem dela, né? Que a proprietária da Clock viu, né? Inclusive, ela conta isso no nosso podcast. Quem quiser assistir, está aqui no nosso canal. Graças a Deus, a gente parou de alugar. Então, um estúdio aqui em Brasília da Última Rácio. Então, é caro manter isso. E aí, a gente leva para as empresas e, às vezes, elas não. E o engraçado, Annelise, que eu tenho visto grandes empresas, inclusive multinacionais, assim. Quando você olha o Instagram dela, o YouTube, a gente percebe que ainda não há. Elas não valorizaram como deveriam as redes sociais. Eu não vou nem falar os influenciadores, né? Porque às vezes algumas pessoas colocam, né? Os especialistas que estão nas redes sociais que poderiam ser grandes vendedores da sua marca, Sim. porque entendem, né? E eles ainda não acordaram. Então, vejo que essas empresas que lhe apoiam, elas acordaram e já entendem a pujança que são as redes sociais. Eu vou te falar, por exemplo, no nosso Instagram Ultima Ratio, a gente tem uma média, nos relatórios que é a meta que a gente consulta, dá uma média de 10 milhões de visualizações, mas nós já tivemos, no espaço de 30 dias, mais de 7 milhões de pessoas alcançadas em um único mês. Então, e já tivemos postagem com 10 milhões de visualizações, uma única postagem, temos várias de mais de 1 milhão de visualizações. Então, hoje, e o mercado ainda não acordou, Sim. com exceção de algumas empresas, né, que obviamente nos apoiam também, né, quando a gente vai para as feiras, né, as empresas têm acordado, mas a gente sente ainda muita dificuldade quando a gente senta com, não vou nem falar com o time de marketing, porque o pessoal conhece, mas com os proprietários, os CEOs, para tentá-los fazê-los entender como pessoas como você podem ser grandes embaixadoras de grandes marcas, né? Sim, Quanto da confiança do seu público e da autoridade que você tem, que obviamente você
repassa para a marca, obviamente não vai ser qualquer marca, né? Você tem o cuidado e o Sim, zelo de sim. escolher, né? Sim, exatamente. Essa participação com as empresas, além dela ser muito importante, ela é muito séria. Então, as empresas, a gente não pode ter relacionamento profissional, digamos assim, só visando o lado financeiro. A gente tem que acreditar no produto, a gente Claro. tem que usar, a gente tem que entregar aquilo que a gente confia para as pessoas. E falando em rede social, a rede social, a internet em si, né? De um modo geral, ela tem uma potência muito grande. Então, desde a pandemia, ela veio ainda maior. E a tendência é crescer cada vez mais, né? Então, a gente está com a IA aí cada vez aumentando, e as redes sociais, ela vai ser ainda maior do que já é hoje, e tendo ali o seu posicionamento, né? Tudo que a gente vem a fazer, hoje a gente não faz nada sem internet. Né? Então, se posicionar e estar inserido dentro das redes sociais, que é o que as marcas procuram as pessoas certas para que venham representá-las, é uma extensão, né? Eu digo que é uma extensão, que a empresa está aqui, então ela fecha patrocínio, contrato, parceria, enfim, com o influencer A, C, então ela começa a se expandir e a conversar com o público daquelas pessoas, porque ela só chegava até aqui, né? Então é muito importante abrir esses braços, né? Que as pessoas, muitas pessoas falando da empresa, da empresa, entregando ali o seu conteúdo, fica ainda maior e a E, ideia. Annalise, a gente percebe assim, há investimento, porque é caro estar numa feira, né? A gente mesmo tem feito um esforço monstro para estar na feira com o nosso podcast, nosso espaço, que é um espaço volumoso e tem que ser fechado, Sim, né? Então é muito caro estar nas feiras. E sim, hoje eu vejo algumas empresas investem, né? Chega empresa que investem mais de 1 milhão numa feira específica. sim, E eu aqui, obviamente, eu não estou descredibilizando a presença dessas empresas, muito pelo contrário, elas têm que estar lá demarcando e é uma oportunidade dela apresentar os seus produtos. O que a gente tem falado aqui é a oportunidade das empresas reverberar um evento de 2, 3 dias que eles pagam caro para estar lá, sim. trabalhando muito bem vídeo, imagem, com influenciadores nas redes sociais, e quando a gente faz o podcast, que a gente vai até as feiras, a gente faz umas 10 ou 12 ou até mais entrevistas em que a gente tem a oportunidade de estar, depois da feira, reverberando as pessoas, como aqui, né? A gente está tendo um evento, a gente está aqui tendo a oportunidade de fazer entrevistas, acabou o evento, a gente vai ter a oportunidade e até de deixar, né, um marco histórico ali no YouTube, a nossa entrevista, o nosso bate-papo, a nossa conversa, várias pessoas vão estar do outro lado, nos acompanhando, reverberando o que aconteceu aqui. Exatamente. Porque a palestra ali, às vezes, a pessoa está até do outro mundo da lua, né? É, Então está gravada, a pessoa vai lá, acessa. Inclusive, a gente recomenda às pessoas que não tiveram oportunidade de estar aqui para acompanhar as importantes só, palestras aqui nesse fórum, que é uma referência. Dificilmente você vai ter um fórum de segurança pública com esses atores aqui que são especialistas, são pessoas vinculadas ao setor, policiais, promotores, não é aquele evento acadêmico, reflexivo e só com crítica à polícia, né? Então, bem representado com parlamentares, então a Fundação Francisco Dornelles está de parabéns, assim como o Partido Progressista, por ter feito um evento dessa envergadura. Poxa, montou esse estúdio aqui, que é o melhor estúdio que a gente faz volante, né, numa feira, e justamente por apostar e por acreditar e por achar importante pessoas como você aqui, vários integrantes dos diversos setores, tanto do sistema de justiça criminal como da comunidade, para que a gente possa debater e trazer soluções credíveis, né, para a gente enfrentar e confrontar a violência e a criminalidade. Né? exatamente. Eventos como esse é de suma importância, né? E as pessoas que estão passando lá na palestra são grandes nomes que nos representam aí, tanto no Senado quanto na polícia, e enfim. Então a gente está muito bem amparado hoje nesse evento aqui, né? Parabenizar todos os envolvidos e agradecer a presença de cada um, todos os palestrantes, que é de suma importância a cada palavra deles, cada posicionamento, e que a gente consiga andar com esse evento aí em todos os lugares do Brasil, levando mais conhecimento, convidando mais políticos, mais atuantes da segurança pública, para que a gente consiga, sim, deixar o Brasil cada vez melhor e mais seguro, né? Não, e a feira, eu estava fazendo aqui uma entrevista, o senador Flávio Bolsonaro estava passando aqui, como é vidro, viu aqui o Pimentel que estava dando a entrevista, entrou aqui no meio da entrevista, abraçou ele e tal. Até falei, ó, Flávio, vem aqui para a gente entrevistá-lo, que vai ser uma honra. E a gente percebe nesse evento
os diversos atores, está bem representativo, né? E Annalise, assim, já caminhando para o final da nossa entrevista, eu gostaria de te perguntar o seguinte, porque você falou que você é uma desportista do Sim. tiro de precisão. Uma discussão que envolve tudo isso que a gente está conversando aqui é o direito do cidadão proteger-se, proteger a sua família e proteger a sua propriedade, né? Então, toda essa discussão a respeito das armas no Brasil, que a gente tem que separar o joio do trigo, evitando partidarismo, ideologias e falsas narrativas, ele tem a ver também com o direito que o cidadão tem de portar e de se proteger, proteger a sociedade, e ao mesmo tempo, em virtude do fato da segurança pública ser dever do Estado, mas responsabilidade de todos. E quando você tem um Estado forte, mas tem um Estado também em que os seus cidadãos, eles exercendo o seu direito de propriedade, também pode auxiliar o Estado, obviamente dentro da sua esfera e dentro dos espaços que a lei concede a ele, eu vejo que é um olhar em que vai contra essas falsas narrativas. O que você poderia nos dizer a respeito desse assunto? Eu concordo exatamente, porque assim, a gente é direito de todos, né, ter e defender a sua casa, a sua vida e a sua família. Porque, infelizmente, a polícia ela não é onipresente. Claro. Né? Então, a gente não consegue fazer com que a nossa proteção ela seja dada ali 24 Imagina horas. um familiar que está ali a 200 quilômetros de uma viatura policial. Exatamente. Então, sim, se a gente for vetado esse direito, né, o nosso direito, nossa defesa, a minha vida, a vida da minha família e proteger a minha casa, a gente vai fazer o quê? Porque a gente não consegue ter. Por mais que a gente tenha a nossa polícia, e ela é muito bem representada e muito bem capacitada, a gente não consegue depender somente do Estado, né? Então, esse direito, ele não pode nos ser vetado. Então, eu concordo, eu até costumo falar nos meus cursos que se eu pudesse, eu daria uma arma para todas as mulheres. Todas as mulheres. Eu queria dar uma arma, eu queria armar todo cidadão de bem. Né? Só que o preconceito ele é tão grande em cima da arma de fogo, mas ninguém observa que todo mundo em casa tem uma arma. Todo mundo tem faca de cozinha. Tem um pedaço de pau. Tem um pedaço de que pau. Tem muito feminicídio, a maioria dos feminicídios não são com arma de fogo. Exatamente, exatamente. Tem um violão. Eu já escutei pessoas, infelizmente, morrendo porque foi atacada por um violão. O carro. Quantos acidentes fatais nós não temos nas estradas? E por que proibir? Vai proibir a CNH? Vai proibir o carro? Nós não vamos ter mais faca de cozinha? Então, por que os olhos no armamento? Né? Se ele é usado por pessoas que não são capazes de portar uma arma, se são pessoas ruins, nós cidadãos de bens, não podemos pagar o preço. Né? Então, nós temos, sim, o direito e nós temos que lutar, sim, pelo nosso direito, da nossa proteção, da nossa casa, da nossa família. Annalise, eu gostaria que, eu espero que essa não seja a última entrevista, que seja a primeira de várias. A gente deve se encontrar aí nas feiras, né? Então, muito obrigado pela entrevista. Agradeço. Poxa, eu fiquei encantado, tá certo? E geralmente as melhores entrevistas são essas entrevistas que estão fora do radar. Verdade. Né? E foi muito interessante te ouvir, assim como eu tive a oportunidade de ouvir a Fabiana Trentin, uma pessoa encantadora, uma grande amiga, e ela relata, quando eu perguntei para ela o porquê que ela começou a usar arma. E o interesse dela surgiu a partir de uma necessidade de um carro quebrado no meio da estrada, em que ela sentiu medo, receio, porque estava com seus filhos, sozinha, e a partir daí ela sentiu a necessidade de se proteger. E você falou muito bem. E é importante você, a Fabiana e outras colegas representam as nossas mulheres e, ao mesmo tempo, levam essa mensagem, que a arma, sim, a mulher ela pode tudo que ela quiser, inclusive portar uma arma, ser uma atiradora como você é, uma instrutora como você é. Sim. E parabéns, muito obrigado, viu? Obrigada. Tá? E esse foi mais um episódio do nosso podcast Opinião Segura, da Última Rácio, aqui no Fórum de Segurança Pública pelo Brasil, um evento que está ocorrendo em Brasília, no CICB, e é organizado pela Fundação Francisco Dornelles e também pelo Partido Progressista. Até um próximo episódio do podcast Opinião Segura. Forte abraço a todos, força e honra.